gente já começa a segunda-feira assim, ó. O nosso programa é assim, já começa a segunda-feira especial com o quadro Te Desejo Vida, com a mulher que trabalha na Coelba, Marúcia de Deus. Ela chega iluminando tudo por onde passa. Está ao vivo também no Instagram da Marúcia. Quem quiser assistir, quem quiser acompanhar o Instagram da Marúcia, ela vai falar e daqui a pouquinho você pode inclusive acessar. E nós vamos filmar também esse nosso bate-papo aqui para colocar no canal do YouTube do Ricardo Guimarães, podcast do Ricardo Guimarães. Maru, bom dia, seja bem-vinda mais uma vez. Você já é de casa, toda segunda. É um prazer receber você aqui em nosso programa. Bom dia. Bom dia, Ricardo. Bom dia, ouvintes da Cidade FM. Bom dia, meus telespectadores aqui do Instagram. A Bianca está aqui. Bianca, beijão para você e todos que entrarem. E é um prazer enorme, como sempre, estar aqui nesse espaço de forma prazerosa, inclusive, para poder somar com vocês um pouco do que eu sei nesse lugar de compartilhar os aprendizados, né? As experiências da vida, Sim. Né, Maru? Gente, para mim é um privilégio ter Maru toda segunda-feira aqui com a gente. Para mim é um privilégio muito grande, porque sei do conhecimento que ela tem, sei da experiência de vida que ela tem, das buscas que ela tem feito pelo aprendizado, né, pela iluminação, pela busca do conhecimento, da sabedoria, e vem aqui transmitir isso para a gente de maneira gratuita, sem nos cobrar nada. Vem com toda a boa vontade do mundo e também com muita luz, né? Ela vem aqui com muita luz trazer para a gente esse conhecimento. E hoje, Maru, nós vamos falar sobre o quê? Gratidão, né? Ó, que eu vou mostrar os bastidores aqui rapidinho para vocês, ó. A gente faz e precisa de pessoas que nos apoiem, né? E é muito bom isso. Hoje nós vamos falar, eu vou fazer um adendo primeiro, mas nós vamos falar sobre algo que ele existe sempre. Nunca morre isso. E eu vou provar para vocês que realmente é algo eterno dentro de nós e que essa porção nossa, ela precisa ser cuidada, nutrida, amparada, assistida, resgatada, salva, né, dentro de nós, que é a parte que nós chamamos de criança interior. E aí quem não gosta da palavra criança pode usar a palavra alegria de viver, né? Então essa parte de nós que tanto nos motiva. Ricardo, muitos adultos, ou mesmo jovens, dizem que a vida teve um sentido quando se tornou mãe, quando se tornou pai, que deu um gás, que deu uma força para trabalhar, para buscar as coisas, né? Eu ouço esse relato que foi uma mudança de paradigma quando se tornaram pais, né? E essa mudança, ela não necessariamente só, tem gente que não pode ter filhos. Então, quando começa a trabalhar, geralmente com crianças, né? Você se renova. Sabe aquela família que está, às vezes, morna? Todo mundo aí chega um bebê, mas é alegria. Todo mundo começa a sorrir, faz brincadeira. O adulto pega a criança no colo. Pelo mimo da casa, né? Pega a criança no colo e você... Às vezes eu fico rindo, não é da criança. Eu fico rindo do adulto, fazendo se comportando tal qual a criança. E isso é muito bonito. E isso a despeito das problemáticas, circunstâncias, oportunidades que a vida dá para todos nós em termos de problema, certo? Então a gente vai passear por esse tema. É um tema amplo, vasto. Quem trabalha com a parte emocional, lembra da live passada? Se não resgatar essa criança interior, essa porção que sempre quer sorrir, quer brincar, que tem a vida como leve, como espontânea, imaginativa, como eu chamo, espontânea, ela não tem compromisso no sentido de fazer certo. A criança, ela se permite errar, ela não se julga. Imagina você que está começando um projeto, resgatar essa porção sua. E nas primeiras fases dos projetos, que geralmente tem erros, falhas, você se comportar tal qual uma criança e dizer, de novo, vamos de novo, mamãe, sabe? O Elon Musk é uma criança, então, né? Entendeu? Sim, o Elon Musk é uma criança. Então, eu não estou dizendo que ele é, mas provavelmente ele deve resgatar isso para poder cair, levantar e sorrir e dizer, ok, faz parte, né? Então, assim, a criança, quando vai andar de bicicleta, ela cai, ela levanta e é na mesma hora. Eu gosto muito de observar as crianças, porque o que me motivou muito foi essa parte minha, que são muitas. Depois que a gente começa a trabalhar, você consegue, de verdade, quem gosta de futebol,
Se conseguir resgatar todas as crianças dentro de si, faz um time. 2, faz um campeonato. E você é o goleiro, você é o artilheiro, você é o ponta de esquerda, direita, porque a nossa vida ela é completa em si mesma. Deus não nos fez faltando nada. Então, quando eu resgato essa porção minha, que é espontânea, que é feliz, que é criativa, que consegue, com um pedaço de papelão, fazer um escudo, uma espada, uma boneca, pintar e ser feliz genuinamente, a despeito do que está ocorrendo, essa parte nos leva muito mais adiante. Inclusive, foi ela que nos trouxe até aqui. E a gente precisa, dentro de nós, encontrar essa porção nossa e dizer, uau, eu quero ir mais. E ela vai te dar a força, se você aprender. Agora, o que é que nós nos tornamos? Nós nos tornamos pessoas ranzinzas, sérias demais. E eu não estou dizendo que a gente não deva ser sério, mas essa seriedade que já acorda de mau humor, que dorme de mau humor, que não dá um sorriso, que o bom dia não é verdadeiro, que o relacionamento com o outro é um relacionamento que não olha nos olhos, que desvia, que teme, que julga, que critica, não é a criança. É a falta dela. É a falta dessa porção alegre dentro de nós, genuína, espontânea, que perdoa imediatamente. Observem as crianças brincando. Elas brigam, se desentendem e imediatamente elas fazem as pazes, porque o mais importante é brincar. E elas sabem que brincar sozinha não é tão legal quanto brincar acompanhada. Entendeu? As crianças elas já nascem querendo interagir. E essa porção de nós, que eu vou, daqui a pouquinho, eu vou fazer esse convite para que todos nós fechemos nossos olhos e começamos a fazer esse exercício, porque você que está em casa, eu sei que muitos ainda não começaram a fazer a terapia porque não tem recursos financeiros. Outros porque não tem conhecimento nenhum de que isso é importante. E outros porque tem vergonha, acha que isso não tem nada a ver. E é possível. 15 minutinhos, 5 minutinhos nós vamos fazer aqui, algo bem rápido, só para você identificar, cara, hoje eu encontrei a minha criança interior. Ô Maru, mas muitas pessoas, eu estou pensando que devem estar se perguntando agora, diante de tantos problemas que enfrentam, tantas dificuldades, tantas lutas, um problema de saúde, um problema financeiro, alguém na família doente, um filho que está envolvido no mundo das drogas, por exemplo, um filho que está preso, um filho que está trazendo uma preocupação a mais, e por aí vai, né? Certo, tantas dificuldades e muitas labutas diárias, pessoas que estão com a saúde bem debilitada, como deve estar se perguntando, como eu vou encontrar essa criança interior, essa alegria de viver diante de tantos desafios que a vida está me colocando pelo caminho? Então, eu vou te responder essa pergunta com algo meu particular. Como eu digo aqui a vocês, eu estou no lugar também de aprendiz, porque também estou resgatando essas porções minhas e cuidando de cada criança interior, cada Marúcia que eu encontro, de forma a zelar por elas, protegê-las, cuidá-las, nutrir, dar para elas o que elas necessitam, certo? Isso faz parte do resgate do amor próprio. Então, eu vou contar algo particular para vocês entenderem. Vocês não sabem, mas recentemente eu estive muito tempo de hospital. E primeiro fui eu, que fiquei com questões, né, dos pés e fui, enfim, passei alguns dias, quase 1 mês e meio em hospital direto. E aí depois foi minha mãe. Minha mãe, ela teve um problema muito sério mesmo. Ela foi entubada 2 vezes. E assim, a gente foi, os filhos, fomos para Teresina para ampará-la e tudo mais. E aí, quando ela saiu da UTI, eu vi como uma criança ali necessitando de todos os cuidados possíveis. E aí eu pensei assim, como eu posso, como filha, sem me colocar nem maior que ela, e nem me colocar simplesmente como filha dependente dela, mas como uma irmã, um ser humano, como eu posso auxiliá-la? E eu pedi para Deus, gente, porque você é uma pessoa cheia de dores, onde o colchão incomoda, onde tudo dói. Aí eu disse, mãezinha, fecha os olhos. Eu quero que a senhora encontre a sua criança, a sua parte. E ela encontrou. Eu disse, dá um abraço. Naquele momento, todo
né? Então eu fiz com ela num lugar não de terapeuta, num lugar mesmo de alguém que viu muita dor e aquela dor doía em mim também. E aí eu fui junto com ela naquele processo. E as lágrimas saíam dos olhos de alguém que estava com uma dor que só morfina parava, e naquele momento aquela dor parou. Naquele momento em que ela, dentro dela mesma, dentro do lugar mais sagrado, que é o coração, você encontrar uma parte sua que está gritando, que está chorando, e mesmo você estar numa cama não era mais UTI, era na enfermaria, você conseguir abraçar e dizer, eu te amo, eu vou cuidar de você. Porque a gente fala isso, porque perceba, gente, quando eu falo de criança interior, não significa que você vai encontrá-la feliz, sorrindo e radiante. Muitas das vezes você vai encontrar sua criança interior chorando, com medo no escuro. E é justamente por essa criança interior estar assim, que às vezes você está com tantos problemas aqui fora. Entende o que eu estou falando, gente? Por quê? Porque essa alegria genuína de viver por si, por amar a si mesmo, como Deus nos ama, nos fez esquecer da parte mais sagrada em nós, que é a versão criança, que é espontânea, que tem solução, que com um pedaço de papelão faz uma flor, sabe? Quem é mãe e pai sabe que às vezes os filhos chegam com uma flor desenhada num pedacinho de papel e diz, mamãe, eu te amo. Na infantilidade, que eu chamo na sagrada, aquela flor é real. Enquanto ele estava desenhando, ele estava entregando já aquela flor para a mãe. Aquilo ali é muito real, mais do que uma flor, que é comprada, enfeitada, entende? Sim. Então é essa parte que nos momentos mais difíceis está denunciando para nós que a gente não resgatou a criança interior. Porque quando eu resgato, eu tenho genuinamente, sem me colocar no lugar nem maior nem menor, mas de compaixão, de dizer, de alguma forma, esse sofrimento ele existe, essa dor ela existe, mas ela existe justamente porque nós esquecemos de quem nós somos, crianças. Jesus na Bíblia tem uma passagem que ele diz, vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Entende? Então, sim. Assim, se eu hoje acho... Sabe, tem gente que não suporta criança. Eu não gosto de criança, porque criança chora, porque criança... Eu já tive nesse lugar. E quando eu estava nesse lugar? Quando eu não encontrava as marúcias crianças dentro de mim. Eu não suportava outras crianças. Afinal, se eu fosse encontrar as minhas, elas iam estar como? Chorando, birrando, com raiva, sujinhas, desnutridas, com medo, desassistidas. Percebe o que eu estou falando? Sim. Então, nesse mundo cheio de provas, muitas delas é para que a gente resgate a nossa verdadeira essência. Aquela que se perdoa pelos erros. Aquela que não se culpa porque bateu no amiguinho. Eu disse, ok, bati agora. Não pode bater? Ele não gosta? Aí o outro amiguinho chega, bate. É mesmo, apanhar não é bom. E sabe, esse aprendizado que para a criança é leve. E que para o adulto não. O adulto tem que acertar o tempo todo, porque afinal de contas, olha quem eu sou, que vão achar de mim. Percebe, Ricardo? Sim. Então, assim, essa resposta, talvez ela não ela não esgota esse tema que você me perguntou. Porque quando a gente tem questões desafiadoras, com muita dor na nossa família, na nossa sociedade, é lógico que não é só a porção da criança interior que está negligenciada. Vocês lembram que eu falei que nós somos 4 níveis? Tem o mental, tem o emocional, tem o espiritual e tem o corporal. Eu estou falando da criança interior, que é uma porção do emocional. Percebe o que eu estou falando? Sim. Então, por que acontece tanto problema? Porque o ser humano está voltado para a comparação com a vida do outro. Está voltado para buscar culpados e não para solucionar. E não para se render e dizer, ok, nessa confusão toda, eu também tenho parte. Eu também contribuo negativamente para que as coisas cheguem a esse ponto.
Em um relacionamento, às vezes eu acho, poxa, eu sou tão boa e o meu marido é tão ruim, é tão péssimo. Eu digo assim, tem alguma coisa errada aqui. Porque um relacionamento não se faz só de uma parte. Se faz das duas, se for um relacionamento amoroso, né? Sim. Então, assim, às vezes o funcionário chega e diz, ninguém aqui gosta de mim, porque aqui ninguém presta. Oxi, né? Algo de errado não está certo. Algo de errado não está certo. Então, eu acredito, eu vou fazer um adendo. Quero dizer a vocês também, mais uma vez, é uma forma de ver. A minha forma de ver é essa. Eu tive uma baixa de imunidade, então eu passei o final de semana em casa. Totalmente em casa. Aí, eu olhando nas redes sociais, no intervalo de uma leitura e outra, aí eu fui lá olhar e eu não sabia que ia ter o show da Madonna. Eu não sabia. E aí eu falei, meu Deus, teve o show da Madonna. Caramba! E aí eu vi, de repente eu comecei a ver outras coisas. Como eu cliquei no show da Madonna, começa a aparecer mais coisas de show da Madonna. Aí eu vi um monte de comentário de pessoas falando assim, porque como é que pode, show da Madonna, não sei quantos milhões, e enquanto o povo lá no Rio Grande do Sul está sofrendo. E eu olhando aquilo tudo isso, lendo aquilo tudo isso, eu digo, Deus, onde é que está a pegadinha nessa polaridade? Porque de um lado, as pessoas super fanáticas com a Madonna, e de outro, as pessoas super sofrendo com a situação do Rio Grande do Sul. Né? A polaridade lá. Sim. E aí outras julgando, né? Porque não ajuda, porque esse dinheiro, enfim. Como é que pode, enquanto uns estão passando dificuldade, os outros estão se divertindo. Aí eu fiquei primeiro em silêncio, porque é no silêncio que Deus fala com a gente. Aí ele me lembrou de uma situação da família de meu pai. Havia um casamento num dia X, um casamento lindo, sabe, convidou-se toda a família. E no dia do casamento faleceu também uma figura que era como se fosse um patriarca. No mesmo dia. E aí eu fiquei, gente, como a vida é dinâmica. E aí, vai deixar de fazer o casamento? O fato é, quem sentiu de ir para o velório foi, e quem sentiu de ir para o casamento foi. E teve gente que conseguiu fazer as duas coisas. E cada um recepcionou aquilo de uma forma. E todas as formas estavam corretas. Aí eu pensei, por que ao invés de nós compararmos, lembra que a comparação, Ricardo, é a parte que mais prejudica o ser humano? Sim. Porque eu acredito do fundo do meu coração que muitos dos que foram para o show da Madonna, que eu nem sabia que ia ter, também podem contribuir. Eles não são responsáveis diretos pela tragédia no Rio Grande do Sul. Inclusive, eu já fiz minha doação, eu espero que cada um possa ajudar também. Mas gente, não faz sentido eu simplesmente me recolher numa tristeza profunda de simplesmente em solidariedade. Entende? A solidariedade é importante, mas as pessoas que foram para o show também. Imagine só quanto de economia não é movimentada com isso. É um direito do ser humano também, a diversão. Então, o que eu acho que não é legal é eu ficar dividindo as pessoas. Dividindo o bom e o mal. Até porque, assim, ao tempo todo, né, está acontecendo tragédias no Brasil de diversas maneiras, né? Tragédias de pessoas que estão passando necessidade de alimentos em casa, pessoas que estão internadas em hospital. Então existe todo esse dilema, o sofrimento do Rio Grande do Sul, que deve ser respeitado e encarado de maneira solidária, todo mundo contribuindo, ajudando, como você mesmo colocou, mas ele é algo a mais que está acontecendo. Sim. E todos os dias acontecem shows no Brasil de diversos artistas. Né? Eu, por exemplo, não sou fã da Madonna, mas também não vou criticar quem é. Para mim, cada um pode seguir aquilo que achar que deve, achar que é melhor fazer naquele momento. E lembrando que a vida ela é individual, ela é de cada um tem o direito de agir como acha que deve. Se está certo ou se está errado, isso aí é uma questão da consciência de cada um, não é? Então, nesse momento, por exemplo, está acontecendo guerra lá na Ucrânia. A Ucrânia está sendo bombardeada, ela tem, acho que 2 anos, me parece, né? Parece que 2 anos que completou a guerra. Então, assim, muita gente morreu, muita gente perdeu suas casas. Lá no Oriente Médio, na faixa de Gaza, toda destruída, né, pela ação da briga do Hamas com Israel. Então, assim, o mundo não parou de viver, o mundo não parou de acontecer, né? Sim. E se o mundo se isolar diante das tristezas e das coisas tristes,
e negativas que tem, provavelmente o mundo inteiro teria que se trancar o tempo todo. Inclusive, eu vou falar... Eu, por exemplo, não me conformo com o sofrimento. Eu não me conformo com o sofrimento. Eu acho o sofrimento desnecessário. Eu sei que a minha falta, talvez uma falta de conhecimento da minha parte, achar que Deus está fazendo alguma coisa que não deveria ser feita, porque nós temos esse livre-arbítrio de achar ou não achar. Eu, por exemplo, no meu ponto de vista, até hoje, até os dias de hoje, eu acho o sofrimento desnecessário. Não é? Mas ele existe. E a gente tem que conviver com ele. Enquanto tiver um ser humano sofrendo na face desse planeta, há trabalho para todos nós. Porque o sofrimento não é do Rio Grande do Sul. O sofrimento é da humanidade. A guerra não é da Ucrânia somente, é da humanidade. Porém, a outra parte que eu quero dizer, a alegria, a espontaneidade é também da humanidade. A porção mãe é da humanidade. A porção pai é da humanidade. Então, essas dores, a gente setoriza para ficar mais fácil cuidar. Mas se eu tenho um corpo cujo pé está doente, não é só o pé que está doente. É o corpo inteiro. Mas se eu tenho uma mão funcionando, não é só a mão. Essa mão contribui para o corpo todo. A questão é que quando a gente busca a unidade, aí eu saio da polaridade. Eu busco a unidade de entender, ok, eu vou continuar utilizando muito bem a minha mão maravilhosa, obrigada mão, e vou cuidar desse pé. E isso pode ser simultâneo. O ser humano é complexo. E a complexidade do ser humano nos permite rir e chorar na mesma peça. Eu admiro no mesmo ato. É possível rir e chorar. Faz parte da condição humana. Agora, o que eu não posso é calar os risos em função dos choros. Inclusive, quando uma criança está chorando, o que é que nós fazemos? A gente começa a sorrir para ela. A gente começa a lembrar para ela que está tudo bem, que já vai chegar a comida. Vem cá, meu amor, vai. Sabe, a gente não faz isso. Então, diante de um sofrimento, ok, vamos ajudar e com o que for possível. Eu estou vendo pessoas, principalmente os artistas, né, que é quem tem esse poder, não é, Ricardo? De influenciar. De influenciar, ajudando bastante. E é outra parte que eu vou fazer um adendo aqui. Na época da pandemia, que foi bem aí, não tem muito tempo, quem nos deu o alento de poder ficar em casa e ter o mínimo de entretenimento foram os artistas, justamente eles que foram um dos mais prejudicados, porque não tinha mais show, não tinha mais teatro, não tinha, sabe? E eles deram, doado, e ainda arrecadaram para aquelas pessoas. Eu lembro de shows dos artistas do Brasil e do mundo inteiro, que foram solidários para a condição da humanidade como um todo, porque a pandemia foi no mundo inteiro. E eu tive a oportunidade da minha casa, poder no final de semana, em que ninguém podia sair de casa, assistir a shows incríveis que até hoje estão gravados no YouTube. Toda vez que eu vou lá, eu sou grata. Eu sentia gratidão e pedia para o universo para honrar essas pessoas. Porque quando há um show, entretenimento, a vida necessita de entretenimento. Não há quem suporte uma vida só de trabalho, seriedade. Chega um momento que a pessoa simplesmente ela surta se ela não tiver a contrapartida. Essa balança, né? Isso, essa balança, entende? Então é necessário, a gente precisa dar a cada um o seu peso e não simplesmente comparar, separar, dividir. Nós estamos no momento da humanidade onde o conceito de unidade ele precisa. Somos todos uma coisa só. O Brasil hoje tem várias questões, não só lá no Rio Grande do Sul acontecendo. E isso é o nosso Brasil, é o nosso todo. Mas não tem só coisa ruim acontecendo, tem coisas extraordinárias também acontecendo. E no ruim, nesse momento, com certeza, o povo do Rio Grande do Sul e todo o Brasil está aprendendo solidariedade, compaixão, melhor utilização dos recursos. Os políticos com certeza devem estar refletindo muito sobre as suas atuações e o quanto que a negligência delas às vezes causa danos muito grandes. Eu tenho certeza que é um aprendizado para todos nós. Se nós encararmos dessa forma, a gente vai parar de ficar procurando culpado e vai chegar realmente na força divina que há em nós, que é o quê? Soluções inovadoras para velhos problemas. Porque da mesma forma que a gente vem resolvendo, não vai nos levar muito adiante. Eu penso dessa forma. Então, agora me diga, como é mais fácil a gente resolver questões difíceis?
sendo ranzinza, rabugento, briguento, procurador de culpados, ou alguém que chega e diz, ok, é um desafio, mas isso não me tira a sensação genuína de que eu sou uma criança divina, errando e acertando, para chegar num lugar de filha de Deus mais inteira. Entende? Sim. E essa parte é a parte criança dentro de nós, a parte que sonha, sonhadora, que sonha com um mundo melhor. Não pode perder. Eu acho que alguém com 99, no último suspiro de vida, se eu perguntar qual o seu desejo, eu desejo ainda que esse mundo se transforme num lugar melhor. Eu acho que esse idoso que está moribundo, que está na iminência da morte, se ele tiver esse sonho genuíno dentro dele, eu estou indo embora, mas eu acredito e incentivo que cada um que esteja aqui nesse planeta agora transforme esse planeta num lugar lindo para a gente, porque o planeta já é maravilhoso. Mas que a gente possa viver essa realidade de um planeta maravilhoso agora, mudando a consciência humana, que é tão cheia de divisão, de guerra, de confusão, de briga, de ressentimento, de mágoa, que a gente possa curar isso. São seres humanos iguais, né? Brigando, né? Às vezes por uma bobagem, alguma coisa que não faz tanto sentido. Que não faz sentido, exatamente. Como já está acontecendo nessas guerras, agora cada um querendo tomar aquilo que não é do outro, né? Isso. Dessa maneira. Eu admiro, Marúcia, as pessoas que não perdem essa criança interior, que é o tema do quadro hoje, do quadro de Desejo Vida, que elas conseguem fazer graça nos momentos difíceis, né? Elas conseguem sorrir nesses momentos de dificuldade. Admiro as pessoas que são assim, porque tem muita gente que está nos ouvindo que a vida pode estar desabando, mas que está ali. Eu, outro dia, fiz uma serenata que marcou muito a minha vida, de uma senhora lá da região da Baixada, inclusive minha amiga, e ela é de uma família muito simples, muito humilde, né, financeiramente. E eu lembro que esse dia estava chovendo, e ela estava de salto alto, e eu fazendo a serenata para ela. Depois da serenata, geralmente a gente toca uma música, né? E como sempre ela era muito animada, eu sempre dava umas músicas mais animadas para tocar no final, ela pegou uma sombrinha, ela abriu a sombrinha e foi dançar na frente do carro de som de salto alto. Chuva caindo, ela dançando com essa sombrinha. Poderia estar lá encolhida, né? Não vou sair, não vou... Não, ela saiu, ela recebeu o CD que eu entrego, né? E ela foi dançar na frente do carro de som, porque a serenata era para ela. Então ela foi dançar com uma sombrinha, com um salto alto, como se aquele dia fosse o dia mais feliz da vida dela, né? É uma pessoa de uma família humilde, simples, financeiramente, como eu falei, e ela estava lá dançando, né? Vivendo aquele momento. Então, às vezes, não é o ter também, citando aqui em relação a essa questão do estado de espírito da criança interior, não é o ter, é o ser, né? Que muitas vezes a gente acaba esquecendo. Pois é, exatamente. E falando sobre esse tema que você acabou de colocar, que não é o que a gente está vivendo, é como a gente é a vida. Tem alguns filmes que mostram, por exemplo, que... Eu não vou lembrar o nome do filme. Esse filme passava na guerra. E aí, o pai, ele colocava a criança para ela acreditar que aquilo tudo era um game. Eu vou esquecer o nome do filme. E é incrível aquilo. Porque muitas das vezes é isso que os pais fazem. Às vezes o pai não tem dinheiro para comprar aquele brinquedo, né? Porque a criança tanto quer e que ela tá naquele sonho, e faz parte da parte infantil nossa. Sonhar o impossível. E sonhar o impossível é o que nos trouxe, enquanto humanidade, até aqui. Quantas coisas existem hoje que eram impossíveis no passado, mas por termos sonhado o aparente impossível, hoje nós temos e é realidade. Então, a gente, às vezes, castra nossas crianças, dizendo para elas, não, isso não existe, isso não pode, isso não, é tanto não, que hoje a gente tem uma sociedade que é robotizada. Nós crescemos, como a professora Lucilena fala muito, a gente cresceu em tecnologia, mas sonhar um ser humano digno, um ser humano cheio de virtude, um ser humano pleno. A gente perdeu esse sonho, a gente já coloca assim, o ser humano é assim mesmo, não presta mesmo, olha, o ser humano você não pode confiar. E a gente vive uma vida onde a gente desacredita de nós, porque eu sou humana. Apesar de ter horas que eu não acredito muito não. Mas eu sou humana e eu de verdade, eu quero acreditar que amanhã eu posso acordar melhor do que eu sou hoje.
E depois melhor. Melhor, porque se eu melhoro a mim mesma, eu melhoro para minha filha, para minha mãe, para você como amigo, eu melhoro para o local onde eu trabalho, para os clientes que chegam no banco. Eu tenho visto isso e é lógico que tem dia que eu não tô... Tem dia não, tem hora. Que agora eu tô assim. Antigamente eu acreditava em dias ruins. Agora eu acredito em horas ruins. Por quê? Se nesse momento, que é uma hora, eu tô mal, na próxima hora eu posso estar bem. Então a gente vai crescendo nesse nível. Mas não quer dizer que 100% das horas eu vou estar bem. Antigamente eu usava dias, semanas, e eu me permito, daqui a pouco eu estou um instante ruim e depois eu posso estar bem de novo. Percebe, Ricardo? Viva lá agora? Então, não, eu diria que se a gente aceita que a gente é tudo, tá certo ir pro carnaval, tá certo ir pra igreja, tá certo ser mãe, tá certo ser mulher, tá certo ser sensual, desde que a minha expressão não prejudique a expressão de ninguém. Voltamos ao programa passado, cada um cuidando da sua vida. Porque, na verdade, a gente vai fazendo... Eu gosto muito das mandalas. Porque a gente observa um ponto da mandala, mas aquele ponto deriva do centro. E quem é o centro? É a unidade. A unidade somos nós. Eu e Deus somos um e Deus somos nós. Eu e Deus somos um e Deus somos nós. Isso é um mantra. Eu mantro isso. Eu e Deus somos um. E Deus somos nós todos. Com essa consciência, aí sim. Eu não vou. Quem está ali no ponto direito não vai ficar falando mal de quem está no esquerdo, porque todos nós derivamos de um centro. E esse centro é divino. E ele está expandindo. E se eu me permito expandir com ele, todos nós somos irmãos. Todos nós somos uma coisa só. Percebe? Então, quando a gente se propõe a se curar, eu não estou curando o lado direito. Eu estou curando o centro. Percebe, Ricardo? Sim. Então, é com essa fala, que eu sei que não agrada a todos, até porque faz parte, né? A gente tem inúmeras formas de se expressar e todas elas são lindas. Né? Há quem diga que há flores carnívoras e outras nem tanto e está tudo certo. Ambas existem. Todos existem, mas nem todos vivem. Todos existem, mas nem todos vivem. Viver o aqui e o agora é que é a grande chave. Eu convido que a gente possa agora entrar nessa vida interior que acontece a despeito da sua existência exterior. Vamos todos agora juntos, eu convido vocês. Quanto tempo a gente tem, Ricardo, para ter? Nós temos aqui 6 minutos. Perfeito, é por isso que eu gosto, porque a gente conversa sobre temas profundos e a gente ainda consegue no tempo. Eu adoro quando isso acontece, Ricardo. Eu chamo de distorção de tempo. A gente consegue fazer muita coisa num tempo que aparentemente era curto. E isso é só o divino que dá pra gente. Então, eu quero convidar você que está em casa, me ouvindo, Ricardo também, não vou filmar, vou deixar ele bem à vontade, para fechar os olhos. Simplesmente feche os seus olhos. E tenha consciência de que é um exercício. E que esse exercício é semelhante àqueles que você fazia quando era apenas uma criança. E com os olhos fechados, você respira. E percebe o ar entrando pelas narinas. E depois percebe que esse ar ele sai. E muitas vezes de forma automática. E percebendo que esse ar entra e esse ar sai, você se dá conta de uma criança que pode estar num lugar aberto ou num lugar fechado. Eu quero apenas que você observe se é dia ou se é noite. E toda forma que for, está certa, é sua e é verdadeira. Observe essa criança, quantos anos ela tem. Talvez 5, 6, 4, 7, 8. A sua criança tem uma idade aí nessa imagem que você já tem, nesse grande cinema dentro de você. Que roupa ela está vestida? Se é que ela está vestida. Ela está triste? Está feliz? Está brincando? Está com medo? Talvez ela ainda nem tenha percebido que você está aí.
com a idade que você tem hoje, olhando para ela. Talvez você nem quer que ela perceba agora. Talvez só daqui a pouco. Ou quem sabe um dia. Que pode ser daqui a pouco. E nesse instante, que pode ser agora, você olha profundamente e tem um sentimento de gratidão por ter encontrado essa parte sua, a qual você tem sentido muita falta. E você dá um abraço nela. Ou se aproxima se não conseguir dar um abraço. Se você não consegue fazer isso sozinho e tem fé em Jesus, ou numa luz, ou no universo, ou um guia, pede para ele te ajudar a cuidar dessa parte sua, desse serzinho que é você, criança. Dá um abraço. E só com a sua mente, sem falar nada para a criança, porque muitas das vezes a criança não precisa ouvir palavras de adulto. Ela só precisa sentir que ela não está mais sozinha. E você, com a sua mente de adulto, responsável, pode pensar somente, enquanto abraça, as seguintes palavras que eu vou falar, mas você pode ter as suas. A partir de hoje, eu vou cuidar de você. A partir de agora, eu vou nutrir você. Eu sei do que você gosta. Eu sei dos seus sonhos. E de alguma forma, juntos, nós vamos realizar. Eu te prometo um pouco mais de vida, um pouco mais de amor. Eu estou disposto a aprender a te amar. Porque eu sei que a minha vida sem você tem sido um tanto quanto sem graça. E apenas com esse pensamento, como numa brincadeira, você pega as mãos, sente essas mãozinhas pequenas nas suas que já são grandes. E como uma brincadeira bem legal, você olha para a criança e convida para ela apenas confiar. E você vai colocar uma de suas mãos, ou talvez as duas, lá nos pés dessa criança. E vai dizer para ela, toca o pé na minha mão. E como num passe de mágica, porque dentro da mente, dentro do coração, tudo é possível. Ele fica bem pequenininho, do tamanho de uma pequena polegar, de um pequeno polegar. E nesse momento você vê que a alegria brota num sorriso de entusiasmo, de surpresa, de se ver pequeno na palma de sua mão, na palma de suas mãos. E você diz para ela, fecha os olhos que eu vou te levar para onde você vai morar a partir de hoje. E aí você levanta as mãos e ela vai se equilibrando e você com muito cuidado vai levantando as mãos com a sua criança que você encontrou hoje e você vai colocar no seu coração. Ai, quando ela abre esse coração e ela vê que tem o quarto dela, o quarto dele, cheio dos brinquedos que ele queria, que ele tinha, aquele que você sabe que ele merece. E ele se sente tão feliz, e ela se sente tão feliz e grata, que ela mal pode acreditar que a partir de hoje ela vai dormir em paz. Vai dormir numa cama quentinha, se sentindo amada e protegida, se sentindo encorajado e amado, nesse lugar sagrado, dentro do seu coração. Você sabe que hoje foi um dia incrível e que você, a partir de agora, tem muito o que fazer para cuidar dessa criança que vai brincar e vai ser muito criativa dentro do seu coração. Então você diz para ela, que tal agora descansar? Você coloca ela para dormir e, como num passe de mágica, simplesmente ele adormece. Ela adormece nessa cama.
e você deixa só uma luz de um abajur bonito ligada, para que ela, se acordar, saiba que está segura e pode te chamar. Ela tem agora com quem brincar. Você sai do quarto e um sentimento profundo de quem começa a entender que a vida é muito mais do que o que a gente pensa. Você respira sentindo gratidão a esse momento. E ouve uma voz dessas que aparecem de uma forma muito, muito bonita. É uma voz um pouco mais forte e ela te diz: meu filho, minha filha, a partir de hoje, todas as vezes que as aparências do mundo exterior te fizerem baixar a cabeça, imediatamente você vai olhar nos olhos da sua criança interior e vai erguê-la e saberás imediatamente por que é que você vai realizar todos os seus sonhos. E então nenhuma crítica vai mais te atingir, porque você sabe que não está sozinho, porque eu te amparo para que você cresça e realize os seus sonhos. Eu te abençoo. Seja muito feliz. Respirando, soltando. E como essas coisas que parecem que são e que realmente são, você pode vir voltando, como se tivesse ido para um lugar que sempre pode voltar. Respira, solta. Eu vou contar de 1 até 2 e no 2 você abre os seus olhos e percebe que a segunda-feira é o dia mais incrível para brincar. Brincar de ser feliz. 1, 2, abra seus olhos. Quanto é? Que dia é hoje? Segunda-feira, dia 6. 6, aí. E é isso, pessoal. Com esse pequeno exercício que a gente faz para melhorar, eu me despeço de vocês, desejando a cada um uma feliz vida, uma vida plena, uma vida que une, uma vida que cura, uma vida que nos transforma naquilo que cada um de nós é, um verdadeiro ser humano. Gratidão a todos. Maravilha, Maru, gratidão a você, viu, por ter vindo aqui hoje, abrilhantar o nosso programa. Gente, pessoal da live também, um abraço, pessoal que está assistindo aí no Instagram de Marúcia, grande abraço. Toda segunda você já está convidado a vir participar com a gente desse momento especial aqui, que é o quadro Te Desejo Vida, que inclusive tem até música para isso, viu? Maru, muito obrigado, viu? Sei que seu tempo é corrido. Muito obrigado, até segunda-feira, se Deus quiser. Até segunda-feira, se Deus quiser. Esse foi o quadro Te Desejo Vida.